Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje, a gente vai falar do livro O Ego é Seu Inimigo, a primeira parte, que fala como é que o ego te dificulta a vida quando você está caminhando em direção a um objetivo. Quer saber como lidar com o ego? Vem comigo aqui que eu vou te contar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Gente, esse livro eu aconselho muito. Vou botar o link aqui embaixo, né? Caso você queira adquirir o seu. Eu achei ele uma leitura muito boa, muito bacana, porque ele adapta muito bem os conceitos estoicos que ele comenta, que é a sua base de fato, né? No início do livro ele fala sobre isso. E ele adapta muito bem ao mundo moderno. E também com exemplos de generais da história dos Estados Unidos, jogadores de basquete, treinadores, pessoal do cinema, enfim, ele traz muitos exemplos que vão ilustrar como é que o ego funciona em cada uma das etapas. Então, eu achei muito legal a proposta e muito bem executada, né? E a gente vai ver aqui que tem muita coisa realmente dos estoicos nesse livro. Tanto que você vai poder, depois de ver, né, esse vídeo, você vai poder ver outros vídeos sobre estoicismo aqui no canal, né, de Sêneca, de Epíteto, e você vai ver que muita coisa bate, porque é um conhecimento atemporal. E é muito bacana ele ter colocado isso justamente nessa jornada de conquistas que o homem moderno quer, né, que a gente quer sucesso, quer atingir os objetivos, enfim, às vezes quer uma estabilidade, um emprego, família. Ele coloca muitos princípios do estoicismo nos desejos do homem moderno, né, no estilo de vida e de conquistas que o homem moderno tem. Então eu achei que ele foi muito feliz, né, é um autor muito bem conceituado, muito bem aceito, tem diversos livros sobre o assunto, né, e fica aqui então a dica para vocês lerem. E eu vou começar então falando da definição que ele tem de ego. Assim, e outra, né? Eu vou falar de uma das etapas só. Por quê? Ele fala que essa jornada que a gente faz, ela tem 3 etapas, 3 estágios, 3 estados, digamos assim. O de aspiração, que é quando você quer fazer alguma coisa, e aí o ego interfere de um jeito. O sucesso, que é quando você chega lá, e aí o ego interfere de outro, normalmente dificultando que a gente sustente esse sucesso. E o fracasso, que é a dificuldade que o ego tem, né, de aceitar o fracasso e de fazer com que a gente saia desse estado de fracasso e continue nossa jornada. Então são 3 etapas que ele coloca, ou 3 estados, né, que não é exatamente que do sucesso você vai fracassar. O que ele comenta é que não existe uma pessoa com uma jornada só de sucesso. Você tem fracassos, nem que sejam fracassos temporários, que vão te ajudar a crescer, caso o seu ego não te boicote, não te dificulte a vida, tá? Então hoje eu vou falar da aspiração, que é essa primeira parte. Vou comentar alguns pontos que eu achei que valem destaque, peguei um pouquinho de cada um dos temas para conversar com vocês hoje. Então, nosso vídeo vai ser sobre a aspiração e como que o ego impede, dificulta a nossa vida, tá? E o que é o ego para ele? Se você, né, já estudou psicologia, gosta e tal, você vai estar pensando, será que é o self? Será que é o de Jung, de Freud e tal? Não é isso. Ele tem uma definição muito própria e muito pragmática do que é o ego. E ele fala que o ego é quando a gente tem uma visão inflada de nós mesmos. Eu vou pegar aqui para ler para vocês a definição. A definição dele, então, é essa aqui, ó. O ego ao qual nos referimos com a maior frequência tem uma definição mais casual, uma crença doentia na própria importância. Então, o que ele vai falar? Que essa crença doentia, né, de que a gente é especial, de que as nossas dores são mais doídas, que os nossos sonhos são mais importantes, que a gente é especial, tudo isso, todas essas crenças aí montam esse ego que ele diz que é o problema na nossa vida. Ou seja, a gente caminha à medida que o ego baixa. Eu costumo dizer que o nosso umbigo não é o lugar mais importante do universo. Então, enquanto a gente achar que o nosso umbigo é mais importante que o dos outros, o ego vai estar com certeza dominando a gente. E nessa fase de aspiração,
ele vai dar várias dicas de como é que a gente consegue chegar, né, caminhar em direção ao que a gente quer, apesar do ego. Então, veja só, da definição que ele deu, uma coisa que é geral no livro, né, geralzona, se você quiser um resumão mesmo, o resumo é assim: a gente combate o ego com a humildade. A humildade vai, na minha opinião, né, a humildade vai trazer as outras ferramentas que ele fala, da resiliência, né, as outras posturas. Mas sem a humildade a gente não consegue, porque o ego, do jeito que ele colocou, é uma espécie de um egoísmo, de um egocentrismo, de uma vaidade muito grande, um orgulho muito grande. Então, quem é que combate isso? A humildade. Aí eu tô aqui falando, uma vaidade muito grande e tal. Aí você já pensou assim, não é para mim não. Dessa vez a Renata errou nesse vídeo, porque não é para mim. Eu não tenho uma vaidade tão grande assim, viu? É o seu ego falando. Por isso que você vai assistir esse vídeo até o final, tá legal? Então vamos ver aqui um dos pontos iniciais que ele coloca. Então vai ser o título do capítulo blá, blá, blá. Blá, blá, blá. É um excelente título, ó. Aqueles que sabem não falam e aqueles que falam não sabem. Ele pegou essa frase de Lao Tse. E qual é a ideia aqui? Falar menos e fazer mais. Se a gente fala muito do que vai fazer, dos planos que a gente tem, né, sai aí cantando vitória antes do tempo, dá um monte de problema. Primeiro, a gente gera expectativas, né, nas pessoas, que depois elas vão ficar cobrando, né, não só a questão de que dá, né, um famoso mal olhado, que nem minha tia falava, as pessoas vão ficar olhando, não é só isso. O problema maior seria que você fala tanto que você fica satisfeito e não precisa mais fazer. Existem milhões de explicações de por que isso acontece, mas é assim mesmo, né? A gente fala, eu vou fazer tal coisa, e aí eu vou, sei lá, eu vou aprender a cantar, e eu falo isso porque eu canto pessimamente, né? Eu vou aprender a cantar, e aí eu vou cantar, e as pessoas vão me aplaudir, e eu vou ser um sucesso. E aí a pessoa já está, né, mergulhando naquele sucesso, ela já está feliz ali com o sucesso dela, tão feliz que ela fica inebriada do negócio e não age de acordo com esse plano. Então, acaba boicotando a gente, né? Dá uma espécie de procrastinação por excesso de prazer. Já tive muito prazer mentalizando, não mentalizando, né, mas fantasiando o que vai acontecer. E isso vai tirando da pessoa força, né? Então, fale pouco e faça mais, né? Não se deixe enganar, porque aquilo que você vai fazer não... E aí ele vai falar depois, né? Aquilo que você vai fazer provavelmente não é nada do que você imagina. O caminho é muito, muito diferente, tá? Então, o primeiro é esse, blá, 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 nada de ficar falando por aí as coisas que a gente quer fazer. No lugar, o que a gente faz? Age, faz e depois fala daquilo que fez, tá bom? No segundo, o título é assim, torne-se um aprendiz. E aqui é interessante porque, bem, professora, né, gente, a gente está sempre ensinando e crente que tem gente querendo aprender. E tornar-se um aprendiz, e ele vai até falar isso depois, né, quando a gente for falar sobre o sucesso, a gente tem que continuar sendo um aprendiz, né? Não é um aprendiz só para aprender até chegar onde eu quero. Na verdade, é uma postura. A gente tem que estar aberto para o aprendizado. Ele coloca aqui que se a gente não aprende, se a gente não está aberto ao aprender, a gente já morreu, na verdade. O aprendizado é um dos nossos maiores trunfos. E ele vai ajudar a gente a colocar bem na cabeça de que a gente não sabe das coisas, ou seja, ele vai diminuir a bola. Uma frase que ele usa no livro que eu gostei demais, ela é assim, quanto mais aumenta a ilha do meu conhecimento, maior é a praia da minha ignorância. Pegou a ideia? Eu sei um pouquinho, eu sei nada, né? E aí a minha ignorância está aqui em volta. Quando eu sei mais, a minha praia aumenta, né? Então, eu sei mais e qual é a primeira coisa que eu percebo? Que eu ignoro mais coisas também, né? Então, não ache que você sabe das coisas. Você quer chegar em algum lugar, você tem que aprender com os outros, tem que estar aberto, tá? E aí, se você tiver uma noção de quem você é, das suas habilidades, você vai aprender para melhorá-las. E o que ele nos alerta? Que o nosso ego, querido e amado, vai dizer que a gente já sabe tudo e não precisa aprender nada. Não caia nessa. A gente sempre tem o que aprender, tá?
e a gente aprende com todo mundo e a gente aprende em todos os lugares. Próximo capítulo nosso aqui, ele vai falar da estratégia da tela em branco. E eu acho isso muito legal, que ele fala de uma estratégia para fazer você crescer no trabalho, que ela é anti-ego, né? Se o ego estiver muito inflado, a gente não vai conseguir. É uma estratégia muito legal, gente, funciona bem demais. Acredite, funciona. Olha o que ele faz aqui, ó. O benefício constante de fazer outras pessoas se destacarem e deixá-las receber o crédito pelas ideias que ele tinha. Ele dá um exemplo aqui, né? Ele fala dessa tela em branco no seguinte sentido: eu não quero aparecer, eu vou ajudar as pessoas a crescer. Gente, isso é muito poderoso. Agora tem que ser sincero, tá, gente? Esse negócio de ficar fingindo que quer o bem dos outros só para crescer, as pessoas notam, porque ninguém é bobo desse tanto. A gente percebe, né? Tem que realmente querer o bem do outro e querer que o outro cresça pelo bem do todo. Então, assim, se alguém dá uma ideia melhor do que a minha, ou se alguém dá uma ideia antes de mim, e essa ideia é boa, vai ajudar as pessoas, vai ajudar o grupo, a empresa, enfim, todo mundo, não queira os créditos, não fique ali, como é que ele fala, tipo uma criança mimada ali, fui eu, a ideia é minha ideia é melhor. Não, ajude o outro a ter sucesso. Por quê? Porque é uma coisa recíproca, a pessoa vai ajudar você também, né? Mas e se ela não ajudar? Gente, confia na virtude, confia que a virtude é uma força, virtus, né? É força. A virtude é uma força que vai fazer você chegar onde você quer. E outra, a gente não pode querer chegar a qualquer custo, né? Então, eu não vou chegar passando em cima dos outros. Eu vou chegar ajudando os outros. É isso que ele chama da estratégia da tela em branco. Não querer aparecer, mas ajudar os outros a crescerem. O próximo capítulo que eu vou destacar aqui, ele chama-se assim, contenha-se. Contenha-se, rapaz. O que ele quer? Que a gente não se deixe levar com reações impulsivas, porque a gente com certeza vai se arrepender. Ele coloca assim, ó, ficar com raiva, deixar-se dominar pelas emoções, perder o controle, é a receita certa para o fracasso no ringue, que é o exemplo aqui que ele está dando. E com certeza, né, para a nossa vida toda. Então a gente se deixar levar, ficar com raiva. Primeiro, essa raiva, e aí a gente tem um livro aqui, né, de Sêneca, que fala da calma, a raiva que a gente sente já é um sintoma de um ego inflado. Então a gente já tem que tomar bastante cuidado com isso. E se você se deixa levar, você vai agir de uma forma que com certeza você vai se arrepender. E o que ele coloca aqui? Que quando a gente fica com raiva porque foi injustiçado, foi humilhado, foi desconsiderado e tal, ele diz que a situação em si não fala tanto de você, fala mais da pessoa que está te desrespeitando. Olha como ele põe. Aqueles que dominaram o seu ego compreendem que não é você que é diminuído quando os outros o tratam mal, e sim eles. A pessoa que me trata mal é que está sendo diminuída quando ela faz isso. Gente, dá para ver, você está andando na rua e uma pessoa está humilhando alguém. Você nota rapidamente tudo, quem é que está errado, quem é que está agindo mal, quem que tem um caráter ruim, é a pessoa que está humilhando a outra, entende? Então, quando alguém nos humilha, nos ofende e tal, não é tanto sobre a gente, é sobre o nosso ego que está chateado, mas a situação provavelmente está mostrando mais sobre a pessoa do que sobre a gente em si, né? Quando a pessoa nos critica, é muito mais a arrogância da pessoa do que a gente, né? Que está sendo criticado. E ele ainda coloca aqui que a gente tem que se preparar, porque no caminho, né, que a gente está trabalhando aí de ascensão, nesse caminho as coisas não vão sair do jeito que o ego quer. Olha o que ele fala. Não importa quão talentoso você seja, quantas conexões incríveis ou quanto dinheiro tenha. Se quiser fazer alguma coisa, algo grande, importante, significativo, você será submetido a tratamentos que irão da indiferença à franca sabotagem. Pode contar com isso. Então não tenha a ilusão infantil de que você vai sair pela vida fazendo as coisas, todo mundo vai apoiar, todo mundo vai bater palma, todo mundo vai achar bacana. Não. As pessoas não vão gostar, vão tentar boicotar, vão falar mal do seu projeto, e é assim mesmo. O erro é a gente achar que vai ser diferente. Isso é que ele está alertando, ok?
O outro capítulo aqui é liberte-se de seus pensamentos. Pensamentos aqui é mais na ideia de fantasia. Não fique fantasiando o futuro, porque no fantasiar o futuro a gente perde o presente. E ele traz aqui, inclusive, Platão, que eu acho, né, meu queridinho Platão, olha só o que ele fala. As pessoas, né, ficam comprazendo-se em pensar em tudo o que farão quando tiverem o que desejam. Quando eu conseguir a promoção, eu vou fazer tal coisa, vou comprar apartamento, vou fazer isso, né? Fica se comprazendo com as coisas aí. O que torna as suas já preguiçosas almas ainda mais preguiçosas. Então a gente já fica feliz com esse futuro, né? E acaba não realizando o presente. A gente fica com mais procrastinação, a gente fica com mais dificuldade de ir para a ação. Então, controlar a fantasia e não se satisfazer com um futuro que ainda não chegou. Capítulo seguinte vai falar assim, ó, trabalho, trabalho, trabalho. E aqui ele traz uma ideia bem legal, várias, né, em relação ao trabalho. Uma delas é de que a gente tem que trabalhar não pelo resultado em si, porque muitas vezes ele não dá do jeito que a gente imaginava, né, não sai tão bem quanto a gente esperava, e isso não pode tirar o nosso empenho e o valor do que a gente já fez. A ideia aqui é que eu vou trabalhar, fazer o melhor que eu tenho e eu vou me satisfazer, garantir que o processo está correto para que os resultados venham. E não focar no resultado em si, mas no processo que eu estou fazendo para chegar lá. Então, não é focar, sei lá, em só passar na prova, é focar em aprender o que eu estou estudando, que é no processo. Porque você passar numa prova, sei lá, de concurso, não é só o que você estudou, mas é o que todo mundo estudou, o que a avaliação, o que a banca quis, tem muitas coisas. Mas o processo de estudar, isso sim você domina. Então, estude, 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 né? Que nem trabalho, trabalho, trabalho. Faça o processo correto, não com a motivação dos resultados, porque o resultado, o ego vai inflar e vai olhar de uma forma, muitas vezes, errada, tá? Então, nem sempre a coisa sai do jeito que a gente imagina e a gente pode crescer. Se o ego estiver controlado, ele se supera, né? Ele tem resiliência, ele aprende e volta a fazer de novo, faz uma nova prova, faz uma nova tentativa. Se a gente tiver o ego muito inflado e ficar só no objetivo lá final, quando a gente não consegue, a gente coloca tudo a perder, desiste, chuta o balde, aí fala que eu não queria mesmo e pronto, vamos embora, tá? Então tem que tomar bastante desse cuidado. Então, e o outro ponto que ele coloca aqui é do parâmetro. Ele fala, não se compare com os outros e não queira a aprovação dos outros. Não trabalhe para que os outros digam que o seu trabalho foi bem feito. Tenha parâmetros próprios do que é um trabalho bem feito e fique com eles, porque isso vai te dar segurança, vai te dar mais liberdade, para que você não fique dependendo da opinião dos outros. Trabalhe querendo preencher a sua visão do que é bom e do que você é capaz de fazer, e não o que os outros, né, estão falando, valorizando ou esperando de você. Até porque a realização de fato vai vir quando você preenche essa sua parte interna, e não quando os outros falam, né? O elogio dos outros é o saco sem fundo, a gente sempre quer mais. Mas os nossos parâmetros, né, a gente tem eles como um parâmetro de realização, ok? O outro capítulo, então, que ele traz é, para tudo que vem a seguir, o ego é seu inimigo. Lembra que eu falei que são 3, né? A ascensão, sucesso e fracasso. O que vem depois da ascensão é o sucesso. E o que ele está falando? Que o ego vai ser seu inimigo, né? Nesse sucesso que você vai ter, o ego é seu inimigo porque ele é irmão gêmeo do sucesso. A gente chega no sucesso e a gente acha que é porque a gente é bom demais. A gente fala, viu como meu umbigo realmente é melhor do que o dos outros? E isso é um problema porque vai fazer com que você não consiga se sustentar nesse sucesso, ok? E a gente vai ver como é que o ego lida com o sucesso no nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê já já.